Olá, pessoal, eu espero que estejam todos bem. Hoje é um episódio muito especial. Eu fiz esse convite no ano passado para essa pessoa novamente especial, porque ela foi minha aluna há muitos anos atrás. Muitos. Vamos falar os anos, vai. Em 2015, a Carla foi minha aluna na pós de marketing e vendas na PUC. E naquela ocasião, a Carla ela se destacou bastante. Por quê? Primeiro, vou falar uma coisa que nem ela sabe. Quando eu entrei na sala de aula, o professor Rodrigo, quando entra em sala de aula, ele já faz um raio-x da sala. E assim, o olhar dela, a apresentação, a forma como ela lidava com a aula, eu já percebi que ela era uma pessoa extremamente, como eu posso colocar, é, preciso de uma palavra especial, mas assim, é uma pessoa que obrigaria o professor a se dar o melhor, porque ela ia buscar mais mesmo, essa é a realidade, né? E dentro dessa expectativa, eu comecei a aula pensando assim, preciso ganhar essa aluna. E quando a gente ganha esse aluno, que muitas vezes ele é realmente aquele que busca conhecimento, busca informação, a gente ganha a sala inteira. Essa é a realidade. Então, Carla, saiba que assim, você quando eu entrei em sala de aula, foi um desafio, porque eu percebi que era uma aluna que realmente buscava conhecimento e ia exigir muito do professor. E por coincidência do destino, após aquela aula da pós de marketing e vendas, eu fui orientador do artigo dela. E o que eu defendo? Unir o útil ao agradável. E foi o que ela fez. E o que eu vou falar agora, ela já sabe. O artigo dela foi um dos melhores artigos que eu orientei dentro da minha carreira de professor. E se eu comparar os TCCs, a mesma coisa. E foram centenas de TCCs e artigos. E na primeira entrega dela, já estava pronto. Mas a gente sempre que, né, nós professores, buscar alguma correção, buscar alguma coisa. E eu sei que esse artigo contribuiu para o crescimento de carreira da Carla. E é por isso que ela está aqui. Bem-vinda, Carla. Obrigada. Fico muito Não feliz. foi coincidência, tá? Foi uma escolha. Foi escolha? Eu pude Ah, escolher meu então eu orientador. consegui me vender bem. Não foi coincidência, foi escolha. Que legal, fico feliz. Carla, o que mudou da Carla, ou quem era a Carla em 2015? A Carla em 2015 estava com dois filhos pequenos, né? E foi um desafio para mim também. Foi um presente da empresa, aquele curso. Eles me escolheram para. A RPC subsidiou. Sim, Que legal. eles me escolheram para fazer o curso na época, né? Me presentearam. E, obviamente, se você ganha um presente desse, você também tem que entregar a altura. Então, Concordo. eu tinha duas questões que eu tinha que levar muito em consideração por estar ali. Primeiro, o investimento da empresa em mim. E segundo, eu estava deixando minha família em casa à noite, depois de É, trabalhar o dia todo, na né? época pós era à noite. Era à noite, Era à eram noite. 2 ou 3 dias, 2 dias da Por semana à semana. noite, mas era uma grade extensa, né? Era Extensa. todo dia, e um período extenso. Então, não dava para ir lá também brincar, né? Sabe assim que eu valorizo muito as empresas que fazem esse tipo de investimento no colaborador. Mas eu defendo que o colaborador faça exatamente o que você fez. Busque o conhecimento e entregue. Mas infelizmente essa não é a realidade da maioria das empresas. Existem muitas pessoas que vai lá fazer o curso, e empurra com a barriga, não faz as entregas, afinal de contas não vê o valor desse dinheiro investido. E outra coisa que eu defendo também, que o colaborador, que muitas vezes fala, mas a minha empresa não investe em mim, etc. Busque você o investimento. A gente não pode ficar parado na expectativa de que só o empregador faça esse tipo de investimento. Mas quando eles investiram, tinha que ser essa pós, você escolheu essa ou poderia ser outra? Não, não, eles tinham uma permuta com a PUC, Hum, Paraná. E aí, uma fração dessa permuta veio para Londrina para ser utilizada pela equipe de Londrina, né? Do quadro de Londrina. E aí eu recebi o convite, e aí tinha as opções, e achei que eu teria mais afinidade com o trabalho na época, né? Seria de marketing e vendas. E daí por isso que eu me inscrevi nela. e essas lembranças da PUC daquela época permanecem vivas ainda na Carla? Assim, algumas coisas sim. É. Eu acho que assim, a gente tem um momento da nossa vida, enquanto que eu acho que a gente tem que aproveitar muito, enquanto a gente ainda não está trabalhando, não está no mercado de trabalho, que ainda você é muito jovem e só estuda, aí eu acho que é a hora que você tem que abraçar muita coisa mesmo. E depois,
você já trabalhando, você já tem outras preocupações também, aí você, em alguns momentos, você vai conseguindo fazer alguns cursos e tudo Uhum. mais. Então, eu tinha feito um MBA na FGV, mas já fazia um tempo. Então, foi uma volta para mim, né, ao banco escolar ali Uhum. naquela época, né? Quando eles me presentearam com o curso. Então, foi a minha volta à escola. E e é isso, eu cheguei com um olhar realmente de aprender, né? Uhum. E sempre a preocupação em entregar um retorno para a empresa. Então, assim, tinha uma preocupação com notas, tinha preocupação com assiduidade, tinha preocupação com o trabalho final, aquilo, para mim, aquela conta tinha que fechar, né? O trabalho final, eu acho que a nota foi 10. Eu acho, que eu me lembro. E eu lembrei da palavra que eu ia falar no início, na abertura. A palavra é exigente. Eu observando o raio-x ali na sala, eu observei que você era uma pessoa exigente. A Carla é exigente? É, Bastante, né? comigo e com os outros. Eu sei. Sou dura, sou exigente. E o que daquela Carla continua igual? E quem é a Carla hoje? Eu acho que muita coisa ali já era uma adulta formada, né? Acho que o que muda é a atividade, né? Aham. Aquela Carla era vendedora, né? Que tem o nome executivo de contas, mas era uma vendedora. E a Carla de hoje é gestora da equipe de vendas. Então Uhum. hoje é essa a diferença. Mas eu acho que a base, valores, os princípios, a ideia, a forma de fazer as coisas, acho que tava ali já, né? Acho que só Aham. mudou um pouco de lugar. Nos nossos episódios, eu nunca peguei a minha mochila para retirar algo. Hoje eu vou retirar um documento aqui, porque até pedi para Renata, minha esposa, fazer a impressão dele. Ah, Eu tenho aqui uma cópia do seu artigo. E assim, e um tema extremamente atual, isso. porque eu trabalho com percepção de marca, percepção de valor, desde 2008. Naquela época, 2007, quando eu comecei a dar aula, lá em Apucarana, eu lembro que eu tinha uma média empresa, e acho que já comentei aqui uma outra vez. E a empresa eu tinha 28 funcionários. E ela rodava sozinha, era coisa linda. E aquilo que eu falo para vários empresários: tem que ter bons colaboradores. Você não pode, eu não vou tirar férias porque senão a minha empresa para. Não, a minha empresa funcionava muito bem. Faz de você importante realmente quando eles andam sozinhos, É, né? Que você isso fez o seu mesmo. trabalho ser efetivo, né? E daí, entre 2006 e 2007, que eu decidi ser professor, eu saí entregando currículo de Cornélio até Jandaia. E teve uma faculdade, na época a faculdade de Apucarana, que eu fui muito bem recebido pelo professor Hermes Schneider. Teve faculdades como a de Jandaia, a faculdade de Rolândia, que também me receberam bem, mas tivemos universidades que nem o porteiro abriu o portão para mim. Esse cara com envelope marrom quer ser professor, né? E o professor Hermes, ele mudava a minha grade de aulas todo semestre, praticamente os 5 anos que eu fiquei lá. Então eu era obrigado a estudar muitos temas. Então o tema de valor, eu falo desde 2007, 2008. E o seu tema, né, como o papel, a percepção de valor e o gerenciamento de uma marca podem influenciar na decisão de compra. É um tema que há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, era atual. É um tema que há 12 anos atrás, quando você fez esse artigo, é atual. E hoje também é atual. Por que você escolheu esse tema? Porque eu acredito muito na construção de marca. Então, e é engraçado, assim, em cada momento, o meu olhar para a construção nesse momento dessa escrita, ele passava muito por uma marca forte e bem construída, ela influencia diretamente na decisão de compra antes de outros atributos. Na época ali, a o ensaio de pesquisa que eu fiz, Aham. ele mostrou justamente isso, que questões relacionadas a preço estavam em terceiro, quarto lugar e questões relacionadas à credibilidade, à confiança estavam ali no primeiro e segundo lugar. Então, eu acredito que essa construção é fundamental, justamente por isso, porque aí você para de brigar no Por lugar do preço, é. preço e começa a se posicionar de forma diferente, entregando outros atributos. Eu gosto muito disso porque, assim, quando você briga por preço, você está tratando o seu produto como uma commodity, né? Hoje eu escutei um gestor falando com os vendedores algo bem clichê, né? O cliente quer preço. Então tá, pergunta para o cliente.
se eu baixar o meu preço igual ao do concorrente, você vai comprar de quem? Ah, vou comprar de você. Então, por que você vai comprar comigo? Ele vai colocar todos os pontos positivos, ou seja, esses pontos positivos têm que ter um valor. Então, eu posso vender com preço não, com valor acima, né, do meu concorrente, porque existem diferenciais. Porque se não tiver, é commodity. Se é commodity, não tem marca, não, é igual. Então a gente tem que ter essa percepção. E como surgiu a oportunidade de pesquisar Yoshi? Eles eram meus clientes, né? E eles tinham uma comunicação Aham. que era bem diferenciada entre comunicação institucional e comunicação de produto. Eles faziam esse trabalho de forma bem Uhum. separada, assim, as linhas eram bem desenhadas. Então eu achava que eles faziam esse trabalho na época lá de forma bem bacana. Então eu pedi para que eles me permitissem colocar pessoa para pesquisar em, acho que eram 2 ou 3 prédios recém-lançados. Três. Três, Três. para perguntar Eu quase daí, morei em um deles. Eu não vou falar qual é, mas eu quase morei em para um deles. perguntar por que você comprou, É, aquela básica, por que você comprou? E é. aí os pontos. E aí no final a gente teve aquele resultado Na de que verdade, o que eu quase morei, que eu gostei, que eu gosto muito é o Vitória. Aí nós moramos alguns anos no Vila Lobos, que é um pouco parecido com o Vitória, talvez um pouquinho menor, mas é bem parecido com a mesma qualidade lá dos prédios, né, e dos apartamentos da Yoshi. Bem legal. E foi legal, porque eu tinha a ideia de que esses atributos apareceriam antes. É lógico que na hora de negociar, o preço vem com força. Mas se tiver um preço parecido ou com pouca diferença, Sim. a pessoa vai optar, né, por garantia de entrega, de credibilidade. Principalmente no caso de um apartamento, que muitas vezes é um investimento da vida da Sim, pessoa. é. Ou, no caso de Ayoshi, não seria um primeiro imóvel, mas pode ser o principal imóvel. Sim, é. Né? O imóvel mais importante. E eu imaginei que viria aquela resposta, mas foi legal construir o Sim, raciocínio e ter sim. aquele momento de tentar ouvir um pouco o mercado para chancelar a Ah, ideia depois e a defesa que a gente e com fez, né, certeza é um trabalho que agrega valor à marca, aos produtos, né, da empresa e, consequentemente, para devido a algumas mudanças de rota ou tomadas de decisão da empresa. Agora, pensando no momento atual, lembrando do que tem aqui, as informações no seu artigo, o que você acha que está mais dentro da atualidade do que você já escreveu? Não, eu acho que ele é muito pertinente ainda no quesito a importância da construção da marca. Aham. Eu acho que o olhar no momento da escrita dele era muito pensando em posicionamento, às vezes, muitas vezes frente à concorrente. Então você pensa, quem eram os principais concorrentes, quais eram os atributos desses concorrentes e onde estava o diferencial. Aham. Essa briga, ela era muitas vezes com o concorrente. É. Hoje em dia, a briga é pela atenção. A briga mudou de lugar. Mas a importância dessa construção de marca num universo hoje muito mais acirrado e olhando e brigando muito mais pela atenção. Isso aí, a criticidade que tinha há 10 anos atrás, ela aumentou significativamente. Porque hoje, além de você ter a briga com o concorrente, você tem a briga pela atenção. Sim, sim, até porque quando a gente analisa até essa região onde existem os maiores investimentos imobiliários da nossa cidade, esses grandes players estão lado a lado. Ah, o meu terreno é o melhor. Espera, e o terreno do lado? Como é que fica? Os dois são bons, né? Mas aí a marca tem que conversar com o coração do cliente. E as marcas têm essa percepção de criar toda uma comunicação para atingir o seu público, né? Muitas vezes nos bastidores, eu conheço colaboradores das mais variadas construtoras. E você escuta uma coisa ou outra do setor, mas isso não vai para o cliente. Não vai. Então, assim, a comunicação da marca, como ela está sendo projetada, é interessante. E você vê, por exemplo, toda a comunicação que a gente fala, né? Ela vai estabelecer um vínculo com o público-alvo. Você vê a questão de outdoors na cidade, né? Que a gente observa muito. Tem outdoor que um é mais bonito que o outro. Seja, até não, os da Yoshi, na minha opinião, são lindos. São muito bem feitos. Não vou dizer o nome das outras construtoras de jeito nenhum. Mas tem alguns que falam com uma certa comunidade que eu falo, puxa vida,
é o público mesmo desse outdoor? Excesso de cores, umas coisas assim que eu falo, onde tá? Quem tá desenvolvendo isso? Será que tá no local correto? Mas deixa pra lá, né? E assim também os outros meios de comunicação que você conhece melhor que eu, que daqui a pouco a gente vai estar comentando. A Yoshi, ela tem a agência que atende há muito tempo. A Anitta tá muito próxima, dentro da própria construtora, Aham. até pela, né, o E relacionamento. provavelmente é a mesma agência que faz Iticom, Mas ela tá muito dentro das porque é duas muito bonita a operações. comunicação deles. Ela tá muito dentro das duas operações, né? E há muitos anos. Então, você vê que ela conhece com profundidade a marca e sabe explorar os atributos de cada uma de forma diferente, né? Ela sabe agregar valor na comunicação de acordo com o valor Por que o isso produto que, tem, né? por isso que funciona bem, né? É, Conhece muito bem, é. está ali dentro há muito tempo, está ali dentro da própria construtora Aham. há muito tempo, então essa linguagem ela fica muito fácil de entender quando Aham. sai para o mercado, essa É, linguagem consegue ser eu exposta, né, citei esse fora exemplo de também. comunicação visual porque, assim, eu caminho muito pela cidade, né? Então, eu ando Uhum, muito no aterro, no lago, e ali naquela região tem muita comunicação visual. tem. E daí eu fico julgando, né? Tô lá com a minha esposa e falo, como é que conseguiram fazer uma coisa assim? Por que essa cor? Por que essa frase? Por que esse nome de prédio? Né? A gente critica, querendo ou não, a gente critica ou elogia. E Natural. no caso, quando a gente fala desta marca específica, seja a Iticom ou a Yoshi, eu não consigo encontrar crítica. Porque ela Isso trabalha muito bem. conversa, ela fala bonito, as imagens são adequadas, então isso é legal para nós que somos da área, né? Gera assim um calor, né? Ver coisas boas. Mas o segmento de construção civil em Londrina, ele é muito desenvolvido, né? Tanto que olha o tanto de construtora que a gente tem aqui, Sim. que está trabalhando fora do estado, E muitas cresceram muito depois do até fora seu do país, artigo. né? Sim. Você vê o trabalho da Plaenge, Sim, fantástico, lindo. da Vectra, É, fantástico. Então a gente tem várias construtoras que trabalham a quadra, que são do mercado há muito tempo e sim. trabalham produtos, A né? Plaenge já estava fora do Brasil nessa época do seu trabalho? Acho que Eu, não, né? eu acho que Chile, já sim, estava eu no acho que Chile? sim, eu acho que É, sim. legal. A Plaenge também tem uma comunicação muito bonita, Sim. né? Como a Yoshi tem, como a Vectra também tem. A Vectra tem uma pegada artística, assim, Uhum. né? Eles gostam muito das artes, então eles conseguem levar isso para vários Ah, produtos já que você também. falou nomes, a gente não pode É esquecer da muito Galmo legal. também, A né? Galmo também. Sabe por que a Tá Galmo super eu legal. nunca atendi de ter proximidade. Então era mais vendo como Aham. uma pessoa de fora, né? Vendo. Essas outras eu já estive mais Ah, próxima eu um citei pouco. eles. O ano passado nós fizemos uma parceria e eu levei uns 20 clientes num apartamento lindo ali na Eles têm produtos Gleba fantásticos, e né? eu fiz uma palestra Uhum. lá. Então eu usei o espaço deles para Deles, fazer uma tá. palestra. O pessoal aqui do estúdio foi comigo, né? Nós gravamos a palestra, colocamos no YouTube, colocamos no Spotify e foi bem, bem legal, bem Não, legal. eu não conheço tanto a comunicação deles de perto, Aham, né? De proximidade. Essas outras eu já atendi no passado, aham, então eu conheço um pouco mais a forma de legal. trabalhar, a linguagem deles, né? De Então, marketing. pessoal da Galma, vocês precisam conhecer a Carla, precisam conhecer os meios de comunicação dela. Vamos lá, quem sabe, né? Ué. A gente tem que gerar coisas boas aqui também. Como começou a sua carreira, Carla? Eu comecei na comunicação, eu entrei no Jornal de Londrina. Nossa, É, eu trabalhei lá 1 ano e meio. antigo E, jornal de e Londrina. depois de lá eu vim para a TV. Então, tudo começou no Jornal de Londrina, Que era do grupo da que era do RPC. grupo, que era do grupo. É. Mas naquela época foi muito mais uma questão de necessidade financeira do que qualquer coisa. Eu estava saindo de uma empresa que eu tinha trabalhado muitos anos, a Dixie-Toga. Até tinha tido na época algumas oportunidades, mas era fora. Você já era de Londrina? E assim, Porque a Dixie, quando veio para cá na década de 90, né, vieram muitos profissionais de São Paulo para cá. eu entrei na ETAP, Ah, que depois virou Dixie-Toga, né? nossa, faz tempo. Eu entrei na ETAP, daí da ETAP Aham. eu fui para Itap Dixie, Bemis. ETAP Bimes, Bimes. que a Bimes comprou a ETAP, Aham. né? E aí eu fiquei trabalhando na ETAP Bimes e nessa época eles estavam construindo o polo de Londrina. Sim. E Na região norte de Londrina, próxima à Avenida Samuel Kind. isso. E aí eu cheguei a pedir demissão da ETAP
Porque, olha, o jovem, né? Aquela audácia. Eles abriram as Ousada. contratações em Londrina e eles não me deram uma oportunidade. Assim, não me ofereceram para participar em nada, sabe? E eu fiquei muito rebelde e falei, ah, então tá bom, então também vou sair. Nessa época, porque o quesito que eles estavam dando de prioridade era alguém que tinha morado fora do país, tivesse esse inglês super fluente e Aham. tal. Eu estudava inglês há muito tempo, mas eu nunca tinha morado fora. Falei, bom, se o negócio é morar fora, então eu vou fazer uma pausa na minha carreira agora, vou morar fora, volto e trago isso de bagagem também. Aham. Com aquele ímpeto todo, aquela decisão tomada em poucos meses. Aham. Só que nesse momento estava trocando essa diretoria lá. E esse diretor novo que chegou, ele perguntava as coisas e o pessoal mandava ligar para mim. E aí ele me ligava, ele me ligava, ele me ligava e de repente chegou meu pedido de demissão na mão dele. Aí ele me ligou. O que tá acontecendo, né? Bem feito. Aí eu falei, não, é que... Bem Falei, bom, feito pra ele. já tinha pedido Ah, demissão, me ah. mandar embora ia ser um favor, né? Eu falei, não, é que eu tô aqui e Não tô sendo vocês não valorizada. me deram É. oportunidade, e então eu percebi muito que assim o olhar de vocês era para essa questão do inglês, e eu vou buscar isso, né? Que pelo jeito está me fazendo falta. Aí ele falou: não, vem aqui na fábrica, vamos conversar. Aí eu saí de Cambé, fui lá, eu vim aqui em Londrina, aí conversei com ele, aí eu fiz o gap na minha, no meu trabalho e fui morar fora. Que legal. Ainda pela, Ainda trabalhando por eles. é, Ou seja, antes, quer dizer, naquela época a gente sempre existiu o home office, né? Sempre existiu. não, É claro que foi agora, um afastamento depois da mesmo. pandemia, virou moda falar home office. Mas deixa pra lá quantas décadas atrás, não, é. você já fez um trabalho à distância para eles. Não, trabalhava à distância, não. Deu a pausa? Eu pausou. Sem remuneração? Com remuneração. Ah, eu pensei que era com remuneração. Com remuneração. Com remuneração? Com remuneração. Que negócio bom. Eles faziam muito isso para engenheiro. Ah, que legal. E aí, isso assim, para engenheiro, eles tinham esse costume de fazer esse intercâmbio. Mas eu já tinha um não, né? Gente, numa época, né, onde muitas vezes um diretor simplesmente fala, então tá bom, tchau. É. Porque hoje em dia a gente tem um pensamento, os líderes de gestão de pessoas, de retenção de talento. Né? Uma coisa que eu defendo com todos os meus clientes. Você quer fazer a gente precisa contratar um gestor. Temos alguém que esteja pronto para ser um que gestor falta na pouco, empresa, né? que a gente possa investir? Temos, então vamos investir. Ah, não temos, então vamos para o mercado. Eu tenho casos de um cliente recente, aconteceu faz um mês ou 40 dias. Nós conversamos com um colaborador para que ele fosse para fora do Brasil, para uma feira, coisa de 2, 3 semanas, para ter uma experiência e voltar, e nós teremos um novo cargo para ele, até uma nova remuneração. Só que a pessoa não quer sair daqui, nem para viajar. E eu preciso de alguém para ocupar um cargo que tenha essa vivência, igual você falou, internacional. Mas aí numa feira, conversar com um fornecedor fora do Brasil. Ou seja, nós estamos contratando alguém de fora para ser líder desse setor porque alguém não quis. Só que quando esse líder chegar, provavelmente a pessoa possa pensar assim, nossa, por que não eu? Mas porque não aproveitou as oportunidades. Fico feliz a empresa ter dado essa oportunidade para você. E quando você voltou? Aí voltei trabalhando em Londrina. Aqui na planta de Londrina. Aí trabalhei mais 1 ano e meio. Esse meu diretor foi para São Paulo. Voltou para São Paulo. Eles me deram a oportunidade de voltar na época. Mas eu fazia pouco tempo, né, que eu tinha chegado. Minha mãe, não vai, fica, aquela coisa. Falei, não, mãe, tá bom. Então, eu vou ficar. Só que eu tinha começado o MBA. Eu comecei o MBA. Então, aí você vai ter que me ajudar a pagar. Ela falou, não, tudo bem, eu ajudo você a pagar. Aí eu perdi minha mãe depois de poucos, 15, 20 dias depois disso. Nossa. Aí eu fiquei sem mãe, sem emprego. Meu Deus. E com o MBA para pagar. Se eu fosse te perguntar qual foi a maior desafio, acho que foi esse, né? Foi, acho que sim. E aí, depois, eu tive uma breve passagem por uma outra empresa, que fiquei só a experiência e não deu certo. E aí, eu fui fazer a entrevista, porque o Jornal de Londrina estava contratando um sistema de gestão que eu operava, que era o SAP. E nessa época o Jornal de Londrina era vendido, ele não era gratuito. Porque Não, teve não uma era fase vendido. que ele era gratuito. Não, era vendido. E aí eles estavam contratando esse sistema, e aí eu fui para fazer entrevista para mexer com esse sistema. Aí eu fiz a entrevista, quando eu estava saindo,
esse gerente do jornal me apresentou para o diretor comercial. Ele era diretor também. Ele me apresentou para o diretor comercial. Eu entrei na sala dele, conversei com ele ali, sei lá, meia hora, e fui embora. E aí, esse rapaz, a gente fazia MBA junto. Aí nós nos encontramos no MBA, ele falou assim, Carla, ele falou que você é comercial. Aí eu comecei a rir, né? Falei, sou. Mexo com o sistema o dia inteiro, sou muito comercial. Aí ele falou, o que é? Eu dei risada. Aí na formatura do MBA, ele fazia assim pra mim, assim pra ele. Aí eu sentei perto dele e falei, tá, qual que é o salário? Aí ele falou o salário, eu lembro certinho, era 2.000 por mês, com garantia de 3 meses. Comercial é movida a dinheiro. Ué. Comercial tem que ser movida a dinheiro. Como, né? 2.000 mais benefício, mais o variável ainda. Porque se o vendedor não tem ambição de ganhar mais, não será um bom vendedor. Eu gostei disso. E aí eu fui por necessidade. Eu achava que eu não tinha perfil nenhum comercial. E eu fui por necessidade mesmo. Eu precisava ganhar dinheiro, já tinha perdido minha mãe, eu já não tinha pai, eu não estava por conta. Eu tinha família me ajudando na época. Eu trabalhava de intérprete. Na época eu estava traduzindo manual de escada rolante para Atlas, manual de elevador. Eu fiz trabalhos para Sonoco. Não, e detalhe, vamos para o pessoal novo que está nos acompanhando, lembrar que na época não tinha tradutor automático, não tinha iPhone, não tinha um celular com acesso à internet, não tinha. Era o que você está falando o quê? 2000 e pouquinho, Titi? 2001 e 3, exatamente. Tinha uma internet no celular, mas não tinha tradutor. Não. E chat, então, esquece. Inteligência artificial, esquece. A inteligência da tradução era a mente mesmo. Era aqui. Porque eu acabei de chegar da China, né? E lá a gente usava muito o celular para traduzir. Porque o meu inglês não é muito bom. O inglês do chinês também não é bom. Então a gente tinha que usar a tecnologia. Naquela época não existia. Não. Aí eu estava trabalhando de intérprete em algumas empresas, só que eu não tinha vezes que não tinha. Então, eu passava lá 20 dias, ou fazia um manual inteiro, mas tinha hora que não tinha. E aí eu tava precisando de dinheiro. Sim. Aí eu falei, quer saber? Vamos, né? Aí entrei, por pura necessidade. Comercial do Jornal de Londrina e foi um sucesso. Aí entrei lá, na época, eles estavam começando a fazer um business plan, e aí eles não sabiam fazer, os vendedores, e aí eu sabia fazer. E aí foi minha primeira negociação. Que legal. Com o Cavalinho e o Leno. Que legal. Se eles ouviram o podcast. Não, depois você encaminha para eles, eles têm que ouvir. O Cavalinho e o Leno foi minha primeira negociação. Eu faço o business plan de vocês e vocês me ensinam a vender. E daí você ficou quantos anos lá? 1 ano e meio. E depois foi para... Já fui para TV. Para TV. Mas também vendendo. E foi na TV que você percebeu que podia liderar? Como é que foi essa percepção para ser líder? Eu não percebi, não. Eu enrolei bastante. Enrolou para ser vendedora? Enrolou para ser líder? Não, vendedora até que foi rápido. Mas para ser líder eu demorei até um pouco. Aquele olhar da cobrança, eu me cobro muito, eu cobro muito as pessoas, eu sou muito dura. Então eu tinha medo de não conseguir fazer isso também, né? E também não era minha prioridade. Eu conseguia ter uma remuneração bem bacana vendendo, era uma coisa que dependia única e exclusivamente de mim, do meu esforço. Então, eu estava num lugar confortável. Aí o tempo foi passando, e aí quando eu senti, assim, que eu tava meio cansada já, assim, sabe? Não a ponto de não aquele cansada de tipo, acordo de manhã, não quero ir lá, não. Mas assim, eu de repente tá na hora de fazer outra coisa. Entendi. E aí eles já tinham me dado uma oportunidade, a RPC ela faz... Diferente, a meu raio-x, já que eu falei raio-x no início, analisando o que você está falando, eu tenho a impressão que a RPC você já comentou algo que com certeza já mostra isso, mas que é totalmente diferente daquele processo que você falou na década de 90, né? Da Dixie, né? Porque assim, ali você teve, eles fizeram, buscaram a contratação, buscaram um profissional, você percebeu, você não gostou e pediu para sair.
acredito eu que a RPC não gerou essa possibilidade de buscar alguém fora do mercado para você falar assim, não, eu quero sair, não gostei do que vocês estão fazendo comigo. Primeiro eles foram te buscar. Sim, não. Foi lá, buscar internamente. A RPC tem essa cultura. Sempre dentro de casa primeiro. Que legal. Se não encontra dentro de casa. E muitas vezes o dentro de casa, a pessoa não tem que estar 100% pronta. Mas ela já tem ali os atributos de credibilidade, confiança. A RPC tem um jeito. Então, assim, alguém que já está ali dentro e já tem esse jeito, é muito mais fácil de dar esse passo do que pegar alguém totalmente fora da cultura. Então, muitas vezes, a pessoa nem está 100% pronta, mas é preferível apostar nela do que pegar alguém de fora. E aí eles começaram a te dar uma primeira oportunidade e Não, você... eles fizeram... A RPC tem um curso de gestores, que ela faz, uma consultoria que faz o curso de gestores. Eles fizeram um curso de preparatório de gestores. Eles selecionaram alguns funcionários para fazer esse curso, para experimentar a gestão. Sim. E aí eles me ofereceram se eu queria fazer. Eu comecei a rir e falei, tá bom, eu vou. E aí, era aqui em Londrina ou Curitiba? Em Curitiba. A gente ia para Curitiba fazer. E aí lá, no curso, eu vi que, acho que eu dou conta de fazer isso sim. Aí vi que talvez não fosse tão... não que... Deus me livre, não é fácil. Mas talvez não fosse uma coisa que eu não conseguisse fazer. E como eu me cobro muito, porque eu pego para fazer, eu faço direito. A sua preocupação era cobrar os outros. Eu tinha medo de cobrar os outros e também a minha preocupação com a minha própria entrega, né? Sim. Eu não vou me meter a fazer uma coisa que eu não dou conta de fazer. Então, tinha esses dois olhares que eu tinha ali, né? E hoje você é uma grande líder que já esteve na região de Maringá, hoje voltou para nossa casa, já faz um tempo que você voltou para nossa casa, Londrina, né? E assim... Esse grande é por sua conta, mas eu tô nessa luta. Não, eu fico super feliz de você estar aqui na cidade. Eu lembro que o ano passado eu fui, você me chamou para um evento lá na RPC, para o lançamento da corrida, pedestre, né? Então foi muito legal. E assim, por mais que naquele momento você não se sentia preparada, o seu líder na época, talvez seja o mesmo hoje, que te convidou para fazer esse curso, ele já viu que você estava pronta. O curso é só mais um plus ali, né? E você se tornou líder de uma das maiores empresas de comunicação do Brasil e a maior do nosso estado, do estado do Paraná, certo? Sim, é o maior grupo de comunicação do Paraná. E dentro dessa sua carreira como líder de uma das maiores empresas do Paraná, qual foi a decisão mais difícil que você já teve? Então, eu não sou uma pessoa de ter muito dilema quando é difícil. Eu tomo decisão. Se eu pensei, eu tomei, Legal, perfeito. Eu não tenho muito volta assim com relação a isso. O que eu acho na liderança que é muito difícil é você acionar o botão que faz cada pessoa dar um passo a mais, entregar aquele extra. Eu acho que isso é o mais difícil do líder. E eu não vou usar a palavra motiva, né? Porque não existe, né? Eu estava estudando sobre isso, né? Ninguém motiva ninguém, né? Concordo. A motivação é algo... Interno. Existem algumas culturas, algumas fraseologias que falam que até a motivação é Deus dentro de você, alguma coisa assim. Ou outro atributo que você tem. Então, o que é difícil? Você identificar esse vagão, esse trem que motiva a pessoa. Você identificar isso na pessoa e daí você trabalhar junto com isso. Então, uma pessoa é dinheiro, outra pessoa é elogio, outra pessoa é perceber que o trabalho dela é respeitado, é valorizado. Então, cada um tem uma motivação diferente. E aí, eu acho que o mais difícil é a gente entender esse lugar e a gente trabalhar junto para ser uma alavanca para essa motivação. Então, perfeito. Se a motivação é financeira, tá, como que a gente vai fazer para você ganhar mais? Se a motivação é bem-estar familiar, tá, o que está faltando para você conseguir ajudar mais dentro do seu bem-estar familiar? Se a motivação é um reconhecimento, eu não sou boa de elogio, eu trabalhar essa questão de reconhecer mais essa pessoa.
dificilmente uma pessoa muito crítica consigo e com o outro, ela é boa de elogio, né? O elogio trato ele é na importante. terapia. O elogio motiva muito a mais que a crítica. Com os meus mentorados, eu tenho uma técnica, não é minha, eu já li isso, não lembro qual bibliografia também, mas do feedback sanduíche. Né? Você precisa, nossa, eu preciso orientar um colaborador, ele errou, preciso chamar a atenção. Então, todo mundo tem alguma coisa de boa, de bom. Elogia uma fatia de pão, elogia uma fatia de pão. O recheio do sanduíche é a crítica, é a observação que você precisa de melhoria. E finaliza com outra fatia de pão, que é mais um elogio, para ficar bem na situação. Então a gente tenta trabalhar essa técnica. O elogio, muitas vezes, ele funciona muito melhor do que a crítica. Mas sem rasgação de seda. Mas eu trabalho isso em mim também. Trabalho isso na terapia também. Mas já que eu acho excelente fazer terapia, todo mundo tem que fazer, eu acho importante, eu também faço. Me ajuda bastante. Agora a gente falou da RPC, né? Qual o papel da RPC na nossa região? Eu acho que quando eu penso assim na entrega da empresa para o estado do Paraná, eu acho que o nosso jornalismo tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das cidades, das regiões da nossa terra, né? Tanto que é uma das nossas premissas, né? Desenvolver nossa terra e nossa gente. Sim. E eu acho que o nosso jornalismo leva isso muito a sério. Então, assim, você poder vender esse produto te dá um conforto muito grande de usar essa credibilidade para falar que a sua marca ou seu produto vai estar atrelado a esse tipo de conteúdo. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho da empresa. Eu tenho muito orgulho da nossa liderança. Eu falo que a minha vida familiar, ela é juntinho com a RPC. Eu comecei a namorar meu marido no mesmo ano que eu entrei na RPC. Eu tive 2 filhos lá dentro. Nossa, é uma vida. Eu criei meus filhos lá. Eu tenho um filho vai fazer 17 e um filho que fez 15. Então, eu criei meus filhos dentro da RPC. Que legal. E eu sempre tive um amparo muito grande da empresa nos momentos em que eu precisei cuidar da minha família. Eu sempre consegui conciliar isso muito bem. Eu não sou uma pessoa que fica trabalhando até tarde, nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa que almocei em casa. Eu sempre consegui fazer isso, né? Almoçar em casa, até pela área comercial ali, eu tinha minhas 2 horas de almoço. Sim. Eu sempre consegui almoçar em casa com meus filhos. Eu sempre consegui, no final do dia, estar em casa com a minha família. Então, isso, para mim, também era muito importante. Esse tipo de entrega que a empresa sempre me deu também era muito importante para mim. Obviamente que a área comercial, o seu telefone toca à noite, toca de sábado, mas isso para mim não é problema. Quando a gente foi começar aqui a nossa gravação, você falou, deixa eu colocar o meu telefone no silencioso. Eu falei, não, se for para atender algum cliente e assinar algum contrato, pode atender no meio da gravação. Aí a Carla falou assim, não, hoje eu tenho a minha equipe que faz isso por mim. Isso é ótimo. A equipe tá pronta. Mas os meus alunos sabem. Nas minhas aulas, eu não tem essa proibido usar o celular, porque na maioria das minhas aulas... É uma emergência mesmo. Justo. E uma emergência pode ser um filho ou pode ser um cliente para assinar o contrato. Então vamos assinar o contrato. Que seja o cliente assinando o contrato e nenhuma dificuldade familiar. Eu avisei meu diretor que eu ia estar aqui nessa faixa horária, né? Combinei com ele e eu sei que a equipe está... Você falou algo sobre jornalismo. E não sei se você chegou a falar essa palavra, mas quando eu penso em RPC, aí como londrinense, da antiga TV Coroados. Sim. Né? Trabalhei na Coroados. TV Coroados. A palavra que me vem de valor é credibilidade. Sim. Porque, assim, muitas vezes existem em outros meios de comunicação a palavra sensacionalismo. E isso a gente não vê na RPC. Não. A gente vê credibilidade. Na sua opinião, o que não pode mudar no jornalismo? Eu acho que é isso. Acho que é esse cuidado com a informação, esse cuidado com a fonte, esse cuidado com a seriedade do que é colocado ali. A gente ali no dia a dia, né? Hoje ainda, mesmo sendo gestora, um cliente ficou desconfortável com algum conteúdo. Tudo bem, eu coloco você com o nosso chefe de redação, vocês conversam, se houver algum ponto que realmente precisa ser corrigido, vai ser corrigido. Então, assim, a empresa é aberta, qualquer pessoa que em algum momento se sentiu desconfortável com alguma informação que foi passada, a empresa está aberta para conversar sobre, e se for encontrado efetivamente algo que não era coerente com a verdade ou faltou algum detalhe, a empresa está pronta para
para se retratar, para corrigir, para prestar essa informação complementar que falta. A gente sempre teve essa possibilidade e ter... Você vender algo que você tem certeza que existe um cuidado com o que está sendo feito é muito bom. É mais fácil. Vender nunca é fácil. Mas você vender algo que você conta com isso é mais fácil. A gente tem a nossa operação comercial lá. Às vezes o cliente... meu comercial não saiu. Olha, a probabilidade do seu comercial não ter saído e eu já não ter essa informação é muito pequena. Mas eu vou checar para você e volto a falar com você. A gente tem segurança de responder isso. Por quê? Porque se tem alguma falha, se houve uma falha à noite, 8 horas da manhã, a gente é informado. E você já avisa o cliente. Já avisa o cliente, já para fazer compensação, remanejamento, né? O que precisa ser feito. Então, assim, a chance da nossa operação errar é pequena. A margem de erro deles é muito pequena. O nosso jornalismo é muito cuidadoso. Então, você está trabalhando com um produto que tem uma entrega muito segura, um cuidado muito grande. Você me deu um gancho, você porque gosta de eu iria gostoso, né? Eu ia te fazer uma pergunta pensando no artigo. Porque eu ia te fazer uma pergunta sobre marca. Mas tem a ver com a palavra reputação. O que você está falando tem sintonia total com reputação. Sim. E o que é reputação para você? É o pequeno detalhe. A reputação, ela tá nos pequenos detalhes. Ela tá em você passar uma informação para alguém, se você errou, imediatamente você chegar e corrigir. Ela tá em você ter zelo com o que você está falando. Ela tá em cuidar do cliente. A gente sabe que fazer investimento em comunicação é difícil. Sabe que quando um cliente me contrata, a gente tem o nosso contrato normal, né? Muitos clientes nem têm contrato, é fio de bigode, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: você está me contratando, primeira coisa que eu vou fazer é defender a sua marca. Eu não quero que gere algum tipo de comunicação ou ruído que possa arranhar a sua marca. Porque para depois lustrar, né, limpar de novo essa marca, é muito difícil. Sim. A segunda coisa que eu falo para o meu cliente eu vou trabalhar para que você ganhe muito dinheiro. Ele tem que se pagar, tem que ganhar dinheiro. E o terceiro, quando você já estiver ganhando muito dinheiro... Aliás, quando você começar a ganhar muito dinheiro, a gente vai pensar nos seus colaboradores. Eu quero que você melhore as condições de ganho, benefícios e etc. desses colaboradores. Então, são 3 pontos. Mas quando a gente fala da reputação, e eu concordo com o que você falou, porque um pequeno erro, um pequeno deslize pode apagar ou acabar com essa reputação, e daí aquela credibilidade que nós falamos, que pode ser uma proposta de valor sua ou de qualquer outra empresa, ela já se torna um problema. Não a proposta de valor no problema, mas ela não está mais ligada à reputação. E para você limpar isso, se torna muito difícil. Haja campanha de marketing para fazer mudar essa opinião, né? A percepção, ela é algo que demora para ser construída, né? Uma percepção positiva, né? Ela demora para construir, mas quando você conquista, eu acho que ela te entrega algo assim que é muito legal, que é o voto de confiança. Então, me disseram que a Carla falou tal coisa. A Carla não ia falar isso, eu vou perguntar para ela. Então, esse voto de confiança de que alguém falando algo sobre você, quando você ganha esse voto de confiança, aí a gente está trabalhando no melhor lugar dessa percepção de valor. E eu acho que a RPC também tem muito isso. Com certeza. A gente tem um voto de confiança do telespectador, do cliente. Desde quando a nossa TV era sem controle remoto, por botão, que você tinha que levantar do sofá para apertar, e nós tínhamos 4 canais. Desde aquela época. E hoje continua a mesma coisa. Tem o voto de confiança. E uma observação, até quando você fala da percepção, talvez você não lembre, mas na minha aula de 2015, eu usava uma fraseologia de um autor que eu li em 2008, 2009, chamado Fernando Jucá. Ele dizia o seguinte: a percepção, ela pode ser infinita. E ela pode ser sobre uma pessoa, sobre um produto, sobre um serviço, sobre uma empresa ou marca de qualquer tipo. Então, assim, se a gente cria uma comunicação, é para que o cliente perceba a percepção que nós almejamos. E se ele não perceber, a responsabilidade continua sendo sua. Porque talvez você criou uma campanha, uma comunicação não adequada para aquele público-alvo.
Não tá se comunicando corretamente. E sabe, daí quando você falou da questão da pessoa, mas a Carla não disse isso, me faz lembrar da questão da percepção sobre pessoa. Porque às vezes, sem querer, no nosso dia a dia, sem querer, a gente faz um olhar que pode soar arrogância, uma palavra que pode soar arrogância sem ser arrogante. Marketing pessoal. E a pessoa tem essa percepção e a gente não sabe que ela teve. Então, daí eu penso assim, né? Quantas pessoas passaram na nossa vida que tiveram uma percepção, vou dizer, errônea, nossa, mas que a gente não teve a possibilidade de gerar uma segunda percepção. A marca, a empresa, ela faz uma campanha nova e ela pode tentar criar uma nova percepção. E até quando você falou também a palavra percepção ligada, mas a Carla não disse isso. Lembra-se algo que também que o Fernando fala, que a percepção nos leva a uma promessa central. O que a Carla promete? Credibilidade. O que a RPC promete? Credibilidade. Então a gente cria todo um conteúdo, uma comunicação focada na credibilidade, que é aquilo que a gente promete. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Sempre muito grande, muito importante. Londrina não é um mercado tão grande assim. Para você conseguir estar nesse mercado há tanto tempo, você tem que ter essa preocupação com esse detalhe, com esse cuidadinho com que você fala, com a forma como você se expressa. E estar na mesma empresa ao mesmo tempo que iniciou a construção de uma família também, né? Sim. Também. E qual é o papel da sua família na sua vida? Eu sempre falei que minha família é minha prioridade, né? Porque quando a minha família tá bem, eu consigo trabalhar no resto. Não quer dizer que quando eu digo que a minha família é prioridade, que nada mais é importante. Pelo contrário, né? O meu diretor da TV, uma vez ele falou que a primeira vez que ele me ouviu falando isso muitos anos atrás, soou um pouco estranho para ele. Falei, ixi, será que ela vai se dedicar? Aí ele falou que ao longo do tempo ele foi entendendo que... Mas sabe, há alguns anos atrás, uma das instituições que eu sou professor de MBA pediu para que eu desse uma palestra motivacional, olha isso, para os professores CLT. Eu sou professor de MBA, então é nota fiscal, não tenho vínculo empregatício com ninguém. E eu falei, não, palestra motivacional eu não vou fazer. Porque a motivação, como nós falamos, vem de dentro. Eu posso ir lá, fazer todo mundo subir no sofá, na cadeira, ficar feliz uma semana. Nada contra a palestra motivacional, ok? Quem faz, as minhas palestras são técnicas e as pessoas também sairão felizes, ok? Mas vai sair com conhecimento. O que eu quero é gerar conhecimento. Aí eu falei, tá bom, eu vou criar uma palestra chamada Felicidade no Trabalho. Felicidade no Trabalho. Aí eu tava caminhando no lago, Igapó, fiz um vídeo e coloquei uma pergunta, né, para as pessoas. O que é felicidade no trabalho para você? E várias pessoas começaram a responder. Por exemplo, um aluno meu que tem uma hamburgueria lá em Maringá, o Maicon, pegou e respondeu assim: felicidade no trabalho para mim é no domingo à noite você não ficar com depressão, porque tem que trabalhar na segunda-feira. Você sabe que eu já ouvi uma pessoa falar pra mim que o barulho do Fantástico fazia ela lembrar que ela tinha... Já ouvi várias. Mas a culpa não é do Fantástico, a culpa é do trabalho dela. É dela, ela que tem que buscar outras coisas. E várias pessoas falaram algumas respostas, né, assim, extremamente interessantes, que me levou a mudar o tema dessa palestra para leveza no trabalho. Aí, da leveza no trabalho, eu lembro que eu coloquei algumas categorias de prioridade. E eu coloquei família em primeiro lugar. Não, eu coloquei saúde em primeiro lugar. Saúde, porque você tem que cuidar da sua saúde, senão você não cuida da sua família. Família em segundo e trabalho em terceiro. Só que eu brincava, porque cada um é uma esfera. Quando você está na empresa, a prioridade é a sua empresa. Lógico. Quando você está em casa, a prioridade é a família. Mas quando você vai na academia, quando você vai caminhar no lago, você está priorizando a sua saúde. Aí, esse ano, eu fiz uma alteração. Eu estava com alguns clientes, o pessoal da Guaporé Tintas, e a gente estava falando de religião e tal, porque o pessoal é muito católico. Falei, olha, eu vou mudar minha palestra. Então eu coloquei uma prioridade 0. Essa não mexe. Essa é Deus. Então, prioridade, para mim, minha percepção. Deus é minha prioridade. Só que embaixo eu tenho saúde, família e trabalho. Mas elas ficam mexendo. A maior parte do tempo, a minha família é prioridade. Mas eu também tenho que cuidar da minha saúde, senão eu não cuido da minha família e não cuido do meu trabalho, né? Até porque nós, gestores e líderes, né, a gente tem que trabalhar a nossa saúde porque a gente não quer ficar levando atestado médico, né? Não, nem cabe. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E assim, você falou que quando era vendedora, a RPC, o Jornal de Londrina, né, a TV Coroados,
eles cuidavam do seu horário, principalmente que você falou do horário do almoço, Sim. né? Por mais que a gente não desliga o celular, mas a gente está lá com a nossa família. É claro que um cargo de líder e gestor hoje ocupa muito mais o seu tempo do que um cargo de vendas. Como Mas é que eu consigo. consegue? E você concilia bem o tempo? Sim, Que bom, concilio. que Eu legal. tenho meu horário, faço minha academia de manhã, eu venho trabalhar, a hora do almoço eu almoço na minha casa. Lógico, quando tem almoço com cliente, alguma coisa eu almoço Sim. fora, mas eu almoço na minha casa. 6:30 da tarde eu vou embora para minha casa também. E eu concilio. Eu vou ser polêmica. Seja. Eu acredito que depende muito mais de você querer isso e organizar isso do que de efetivamente você ter um trabalho tão enlouquecedor a ponto de você não conseguir sair nunca mais. Não é normal você ter que trabalhar até 10 horas da noite todo Não. dia. E Isso assim, não é é normal. perfeito o que você fala, porque vamos ser polêmicos também, um pouquinho. As pessoas olham o Rodrigo, que eu vou na academia às 22 horas, né? Quase todos os dias. Nossa, como é que você consegue treinar à noite? É horário de dormir, não sei o que lá. É o horário que eu posso. É o horário que eu tenho. Eu tenho a minha agenda toda cronometrada, os meus tempos. É uma questão de disciplina. Então, se você tem a disciplina de almoçar, eu também almoço com a minha família quase todos os dias. Agora, o Isaac está em escola integral, eles comem na escola. Mas eu almoço com a Renata quase todos os dias. Cliente, pelo menos uma vez por semana, tem almoço com o cliente, igual você falou. E a gente vai cuidando da agenda. É perfeito. A palavra é disciplina. Você se organiza. Agora, uma pergunta especial para você. O que representa o rancho Yvonne Fumier para você? Isso aí é uma chácara que a gente tem. Foi uma homenagem que até foi meu marido que fez para minha Que mãe. legal. Para a sogra dele. Foi que ele não conheceu. Olha só. Minha mãe já que era legal. falecida. A gente comprou essa chácara ali próximo a Uraí. E aí ele mandou fazer a placa. Foi surpresa? Foi. Que legal. Ele mandou fazer uma placona de madeira grandona e ele que colocou o nome da minha mãe. Mas é o nosso lugar de descanso, né? É onde a gente anda na grama. E qual a importância dessa natureza para o seu equilíbrio? Eu acho que é a hora que você desconecta, né? O celular não funciona lá? Não, funciona. Funciona. Mas assim, é o lugar de que você desconecta, né? Você descansa realmente. Que legal. Então, a gente tem. A chácara é na beira de rio, né? Então tem o rio ali que eu desde criança nado em rio, a gente nadava em rio sempre, a vida inteira. Então, quando o rio tá bonito, a gente entra no rio, quando não tá bonito, a gente entra na piscina. E eu tenho orquidário, que eu gosto muito de orquídea, eu tenho 2 orquidários lá que eu Que que legal. cuido. O meu E tem marido horta também. tem horta. E quem cuida da horta? A Porque a horta é bonita. Eu vi uma foto da horta. é parceria. Ah, A gente tinha uma horta pequena do lado da casa e agora a gente tem uma bem grande. A horta bem grande é parceria. Um senhor que conhece muito de horta procurou meu esposo e perguntou se o meu esposo deixava ele fazer uma horta ali. Aí meu esposo liberou o espaço para ele, só que é o espaço na entrada da chácara. E aí meu esposo falou: olha, é na entrada da chácara, tem que estar bonito. Ele falou assim: vai ser a entrada de chácara mais bonita que você. E ele entregou o que prometeu. Que Em legal. poucos meses, acho que foi questão de 90 dias, ele fez a horta. Que já legal. nascendo, assim. Que legal. E aí a parceria, ele tira tudo e vende, né, para a família dele. Quando a gente vai lá, a gente pega do nosso consumo só. E aí a gente tem poço artesiano. Então ele fez a horta toda irrigada. Que legal. Aí meu marido que paga a energia, tudo, né, até para dar essa força para ele, né? Aí meu marido que paga a energia da utilização da máquina do poço, tudo. Mas aí ele vende na feira. Ele vende na feira de Cornélio Procópio. Legal. E aí ele planta as coisas que eu gosto para mim. E você consome muito bem, né? Assim, e orgânico, né? Sim. Que legal. Assim, você falou das orquídeas, né? A minha mãe também tem bastante orquídea. E na casa da minha mãe tem uma horta no fundo. Então a nossa salsinha, cebolinha, o nosso gengibre, é tudo produção própria nossa, né? E a minha mãe também tem uma videira. Então nessa época agora, daqui a algumas semanas, né? Agosto, setembro, ela tem que podar para cuidar e tal. Então, assim, tem todo um cuidado de cultivar essa planta. Para você, existe algum tipo de relação no cultivo de uma planta e também na construção de uma carreira? Sim, né? O zelo, né?
O cuidado, o É o zelo. zelo com o detalhe. Sempre o detalhe. O detalhe sempre faz a diferença. O detalhe no atendimento, o detalhe no cuidado, o detalhe no zelo, o detalhe no olhar. O detalhe faz a diferença. E para o líder é ainda mais Em complexo, tudo. porque é mais cuidar da própria carreira. Claro, tem alguém, um diretor que também ajuda a cuidar da nossa carreira, Sim, com mas a gente certeza. também tem que cuidar da carreira dos nossos colaboradores e muitas vezes também é podar, é o Sim, feedback, é justamente para que haja o crescimento, né? é porque a hora que a gente não fala mais nada é que a gente não se importa mais, né? É isso E eu sempre mesmo. falo isso pra eles, né? Quando eu não estiver falando nada é que é o Ah, é o problema. problema. Enquanto eu estiver falando, tá tudo Ô, bem. Carly, como é que você cuida da sua saúde? Olha, eu não sou a melhor na parte Mas da... você correu na corrida do ano passado, né? Sim, Ah, tá. eu não sou a melhor na parte da atividade física, não. Eu poderia. Eu faço a atividade 3 vezes por semana, Aham. mas eu não sou a melhor nesse aspecto, não, sabe? Eu me alimento bem, eu não sou de comer. Na minha casa não tem porcaria, a gente não tem costume de, né? Os meninos não foram criados comendo É. muita porcaria. O engordado é de massa, pão, não de Aham. chips, Sim, bolacha, sim. essas Aham. coisas. Então, eu me alimento bem, a gente se alimenta bem em casa. Eu faço atividade física 3 vezes por semana. Que bom. Se você falasse pra mim se você pode aprender mandarim, e daí isso vem por osmose, eu fechava com você na hora. A mandarim Eu aprendo. até contrataria também. Eu aprendo mandarim e você me dá o shape por osmose. Eu fechava fácil. Mas como eu não posso ter isso, eu treino, eu tento, né? Mas não Cara, é, não é onde não é meu mais forte, né? Carla, eu vou falar algumas palavras para você e você vai completar. É como se fosse um bate-bola, pode Vixe, ser? pode. Com uma palavra. Tá. Londrina é, Minha casa, família é, meu stay. comunicação é, Ah, o meu dia a dia. liderança é, Agora o meu desafio. marca é, Credibilidade. tempo é, Gestão. natureza é, Descanso. felicidade é, Família. Brasil é, É, Brasil é. O Brasil é coração. RPC é, RPC é meu lugar de conforto também. sucesso é Ter minha família feliz. e futuro é. Ter meus filhos bem encaminhados. E pensando nos seus filhos, vamos imaginar então que daqui 10, 15 anos, eu comecei a fazer essa. Com algumas pessoas aqui eu faço essa pergunta, ou esse comentário. Imagina o seu filho daqui 10, 15 anos pesquisando seu nome no Google e encontrando o nosso podcast, né? Ou lá no Spotify. E ele começa a assistir a sua entrevista. O que você gostaria de falar para eles? Que eles cuidem da vida deles, que eles cuidem para ser, assim, pessoas dignas, de bons princípios, bons valores, que eles honrem a família deles. E é isso, e sejam felizes, né? Que bom. Essa questão me emociona, né? Eu gosto disso. Carla, eu quero te agradecer. Eu que Como agradeço. professor, eu sinto uma felicidade imensa de ver os meus alunos em locais de destaque. É um prazer gigantesco ver um aluno em situações melhores que do professor. Sabe assim, aquela quando a pessoa a frase, né? Quando a criatura supera o criador, alguma coisa assim que falam. Então, assim, observar o seu sucesso profissional é de uma felicidade gigantesca. Você sabe, na minha época como professor, eu chegava a ter 300, 600 alunos por ano. A gente não consegue gravar o nome de todo mundo. A gente não consegue acompanhar o sucesso de todo mundo. Mas quando a gente se depara com o sucesso de um aluno, ou melhor, quando eu consigo acompanhar, como é o seu caso, nesses 11 anos, né? Esse crescimento, novamente, vou repetir a palavra, eu fico extremamente feliz. Então, obrigado por ter Eu que aceitado estar aqui agradeço. com a gente. Foi um prazer reler, imprimir o seu artigo. E, pessoal, eu espero que esse episódio possa contribuir com a sua tomada de decisão,
você que já nos conhece, você que está ouvindo ou assistindo pela primeira vez um episódio do RMcast. Eu também quero agradecer a todos os nossos parceiros, patrocinadores que tiveram seus nomes aqui, depois a gente coloca todos novamente digitados no nosso canal, por apoiarem todo esse nosso desenvolvimento. Até breve.